Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia pela CI, numa semana repleta de informações, repleta de indicadores e até uma semana que chamou muito atenção em relação ao comportamento do dólar, que tinha-se até uma expectativa que ele continuasse uma pressão de queda, né, o real valorizando-se em relação ao dólar, mas aquela região dos R$ 5 era uma região que a gente chama de suporte, e já fazia bastante tempo que ela não era perdida. E essa semana nós tivemos um teste, né, abaixo dessa região, dólar chegando a atingir no movimento intradiário a faixa de 4,96. Mas o que tem sido bem importante nesse contexto todo em relação ao comportamento do dólar? Em primeiro lugar, o dólar em si, ele tem se desvalorizado diante dos países emergentes. Só para vocês terem uma ideia de uma cesta de moedas com os principais países, o Brasil talvez seja um dos que menos tenha se valorizado. Fazendo uma equivalência de valores de taxa pela média da valorização dessas principais moedas, deveríamos já ter batido na faixa de 4,80. Isso se fosse pela média. E o que talvez esteja segurando um pouco mais aqui no nosso mercado? Eu já vou mostrar um gráfico em seguida aqui para vocês, para apresentar essa movimentação e esse tipo de volatilidade. É que ainda estamos diante de situações muito particulares no Brasil, especialmente estamos em início de um novo governo, estamos com o ajuste das políticas fiscais sendo implementadas pelo novo governo, e ao mesmo tempo nós ainda temos alguns embates muito importantes. Particularmente essa semana, quando nós tivemos a super quarta, né, porque nós tivemos a decisão do Banco Central brasileiro em relação à taxa Selic, e tivemos também a decisão por parte do Banco Central americano no mesmo dia. Né? Então, quando dá coincidência desses dois calendários, nós chamamos de super quarta. E no contexto da decisão do cupom para a taxa Selic, mantendo-a em 13,75, e a manutenção dos 3,75 em si já era totalmente esperada, mas mais importante do que a informação da taxa era o discurso, né? Era o relatório, era o viés que a equipe do cupom falaria em relação à sua expectativa com a nossa economia e a possibilidade de em breve baixarmos essa taxa de juros. E o que ocorre é que foi um comentário bastante duro, né, em relação à preocupação ainda com a inflação, porque a inflação ela insiste em manter-se ainda bem afastada do centro da meta, e o presidente do Banco Central disse que se continuarmos com essa política ainda frouxa, digamos assim, em relação ao déficit fiscal, somados a uma inflação que ainda insiste em não ceder, não existe outro remédio que não seja a manutenção dessa taxa. A partir disso, e palavras, elas quando são soltas, principalmente por autoridades bastante relevantes no país, podem impactar sim mercados. E não foi diferente com a entrevista que o presidente Lula deu logo em seguida para a Rede TV, onde, em primeiro lugar, questionou novamente para que serve independência de Banco Central, inclusive já indicando que ao término desse mandato iria rever isso, né? Iria talvez rever, ele não sabe para que serve. Ao mesmo tempo, não sabe para que serve meta de inflação. Então, quando o principal mandatário da nação coloca esse tipo de comentário, por menos que se espere que isso vá acontecer, porque existe uma série de fatores, né? Não se troca, faz assim, agora não é mais independente. Tem que ser votado em Congresso, passa por todos os trâmites, aquela coisa toda. Mas indica, sob o ponto de vista prático, de cabeça de governo, que é um governo expansionista, sob o ponto de vista fiscal, o que é ruim, e quando diz que não precisa ter meta de inflação, a gente não sabe o quanto pode significar, o quanto soltar essa inflação. E isso acaba impactando de cara também na taxa de juros futuros. E aí que eu quero mostrar para vocês como é que funcionou o comportamento desses principais ativos. Então, eu estou com a variação do dólar aqui nos últimos dias. Olha só o que aconteceu
no pregão da quinta-feira, quando chegamos no intraday aqui na faixa de 4,96, e logo em seguida, logo após as informações da entrevista do presidente Lula, olha só o que começa a acontecer, começa a ter uma pressão compradora, e nesse momento agora que eu gravo esse comentário aqui para vocês, estamos aqui na faixa de 5,16, e na nossa expectativa que no mínimo deve bater na faixa de 5,18, quem sabe até voltando lá para a faixa dos 5,20. Mas o fato de termos baixado do 5 é um bom sinal. E esse sinal, talvez ele se entenda além, obviamente, de todo o comportamento da moeda lá fora, né? O dólar em relação aos países emergentes. Estou mostrando para vocês aqui a entrada de capital estrangeiro. E reparem que o gringo continua trazendo dinheiro para cá. Isso aqui é o fechamento já do mês de janeiro. E a exemplo do que foi dezembro, ainda com uma entrada bastante forte de dinheiro de fora, estamos fechando aí com quase 12 bilhões de entrada de capital estrangeiro. Então esse fluxo também acaba trazendo uma pressão em relação ao comportamento da moeda. Então, mesmo que a gente esteja até um pouco mais fraco do que nossos pares, a taxa de juros mais alta acaba atraindo ainda muito capital para o Brasil e esse fluxo acaba mantendo o dólar aqui embaixo. Mas qual é que é uma preocupação que eu tenho? E aqui eu quero mostrar o comportamento da taxa de juros. Que olha só, nós vimos aqui numa expectativa, ou seja, a possibilidade, eu falei disso aqui para vocês no nosso último bate-papo, de o Banco Central possivelmente baixar os juros ainda em 2023. A partir do comentário, do viés do relatório, do cupom, e dos embates que Lula parece que vai começar a provocar, olha só o que acontece com a taxa. Em 2 dias ela vem num patamar de 13,50 e volta lá para o patamar de 13,80. Se eu olho a taxa para 2 anos, que é o DI 25, não está diferente. Ele chegou a vir aqui em 12,37, que seria a taxa para daqui a 2 anos. Olha onde é que ela já está. Está em 13,25. Isso aqui, sob ponto de vista prático, né? Quando a gente vai fazer uma leitura, o que significa isso? Significa que seria muito improvável baixarmos taxa de juros ainda em 2023 e também muito improvável que possamos baixar no primeiro semestre de 2024. Então isso continua sendo um entrave, continua sendo uma dificuldade para a nossa economia. É claro que isso pode mudar? Sim, com certeza pode mudar. O que faz isso mudar são as atitudes práticas. O que efetivamente a equipe do ministro Haddad vai fazer na prática em relação à questão da expansão fiscal, o déficit zero que foi anunciado no pacote para daqui a 2 anos, se efetivamente ele for implementado, a promessa da reforma tributária, ou seja, tem uma série de medidas, uma série de ações prometidas que, se começarem a saírem do papel, os índices inflacionários se mostrarem controlados, esse quadro aqui muda. No entanto, hoje é o que temos. Então, eu imagino que o dólar deva se manter no máximo nesse patamar aqui de 5,20, nessa subida, e de 5,20 para baixo, mas voltando a falar de taxa de juros, talvez 2023 ainda tenhamos que conviver com uma taxa ainda muito alta. Muito bem, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu estou entrando de férias amanhã e retorno novamente dia 22 de fevereiro, logo depois do carnaval. Então até lá eu deixo vocês aqui sem vídeos novos, né? Estou gravando justamente esse vídeo hoje aqui no início das minhas férias, mas prometo que lá no final daquela semana do carnaval eu já produzo material novo aqui para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.